E aí, dinolocos e dinolocas, aqui é o Professor Dino e no vídeo de hoje eu vim responder mais perguntas de vocês. E a pergunta mais marcante desse vídeo foi a do inscrito Waterpeg. Eu acredito que muitos de vocês possam ter a mesma dúvida, tanto que até eu fiquei curioso para a resposta dessa pergunta dele, que foi a seguinte: qual foi o grande dinossauro carnívoro mais perigoso, letal e difícil que você já enfrentou além do Tiranossauro Rex, professor? E eu vou responder tanto essa como várias outras perguntas nesse vídeo aqui. Então já aproveita para se inscrever se você for novo no canal, porque se você gosta de dinossauros, pode ter certeza que dinossauros não vão faltar aqui no Dinoloco, hein? Mas antes de responder as perguntas de vocês, eu quero que vocês já comentem aí hashtag dinossauros mais perigosos. E se vocês gostam de mim, o Professor Dino, comente também hashtag Professor Dino. E agora que vocês já devem ter comentado, se vocês não tiverem feito isso, eu vou ligar para o Tiranossauro Rex devorar vocês depois. Bora responder todas as perguntas que vocês me fizeram. E agora vamos à primeira pergunta, que foi feita pelo inscrito Renaski Humble. E ele perguntou o seguinte: Dino, você já lutou com um dinossauro ou não? Esses inscritos ainda duvidam da minha capacidade. Eu posso estar velho, mas quando eu era jovem já enfrentei centenas, quer dizer, milhares de dinossauros durante as minhas jornadas pelo mundo. Você está sem moral mesmo, hein, professor? Os inscritos não acreditam nos meus feitos odiosos por causa de você que tira sarro da minha cara. Vou nem comentar. Mas já aproveitando o embalo da primeira pergunta, o inscrito Jefferson Beltrão, ele fez uma pergunta que você já deve estar cansado de ouvir também. O quê? Os dinossauros da Mattel rugindo enquanto eu durmo? Não, professor. E o que isso tem a ver com uma pergunta? Ele perguntou o seguinte: Professor Dino, você vai contar a história de quando você enfrentou o Tiranossauro? Então, essa é uma pergunta que você tem que perguntar para o notebook do Gui, porque é por causa dele que até hoje o Gui não conseguiu editar esse vídeo. Ele trava toda hora quando faz algumas edições mais pesadas, e nesse vídeo vai ter bastante efeito especial, então vão precisar perguntar para aquela máquina que só faz a gente passar raiva. Eu quero contar essa história, mas o Gui não consegue editar o vídeo, aí fica difícil. Mas no futuro nós vamos ter o tão esperado combate do Dino versus o Tiranossauro Rex. Vocês só precisam ter um pouco de paciência. Tenho mesmo, porque a minha já se foi para aquele notebook dele. Mas se você ainda tem esperança nesse vídeo do Dino versus o Tiranossauro Rex, já comente aí hashtag Dino versus Tiranossauro Rex, e quando der certo esse vídeo vai aparecer aqui no canal. E já faz mó tempão que eu mencionei essa batalha aqui no canal. Eu falei dela no segundo Professor Dino Responde. E para quem quiser ver esse, como os outros episódios do Professor Dino Responde, eu vou deixar uma playlist no card e na descrição para você ver depois desse vídeo aqui. E agora vamos à pergunta do inscrito Sérgio Oliveira. E ele perguntou o seguinte: eu queria saber qual é o seu dino favorito da coleção e o seu dino favorito da vida. Eu acho que essa pergunta foi feita para nós dois, hein, professor? Então eu vou responder também. Eu também acho que foi feita para nós dois. Então fala você primeiro que depois eu falo. Para mim, os dinossauros preferidos da vida são alguns ceratopsídeos, como o Triceratops e os Styracosaurus. Só que além deles também, eu gosto bastante dos Velociraptors. Já da coleção, eu gosto bastante do Parasaurolopho, do Albertossauro, do Tiranossauro e do Sinoceratops da Mattel. Eu acho eles bem legais, principalmente o Albertossauro e o Sinoceratops. Eu gosto bastante deles porque eles têm movimentos bem orgânicos, bem naturais. Eu acho isso muito legal. Nem vi que você falou Parasaurolopho só para puxar meu saco. Mas fala aí, quais são os seus dinossauros preferidos da vida e quais são os seus dinossauros preferidos aqui do canal? Tá, deixa eu pensar. Da vida, o dinossauro favorito meu, além do Parasaurolopho, é o Anquilossauro e o Triceratops, porque eu tinha amigos dessa espécie no passado. E da coleção, eu gosto de todos que são herbívoros e não fazem barulho como os da Mattel. Quer dizer que da coleção você só gosta do Pentaceratops e do Anquilossauro, então? Isso aí! Então já podemos ir para a próxima pergunta, e ela foi feita pelo inscrito Tudo Sobre Dinossauros, que quer saber o seguinte: você vai fazer o mundo dos dinossauros e vai mostrar no canal? Eu não tô sabendo de nada sobre o mundo dos dinossauros. Você sabe de alguma coisa, Gui? Eu estou com alguns planos novos para o canal esse ano e o mundo dos dinossauros está nos planos. E como que você nem me falou nada?
Pelo jeito a gente tem bastante coisa para conversar sobre isso depois, hein? Porque você não me avisou sobre nada disso. E geralmente, quando isso acontece, sempre sobra pra mim no fim das contas. E só para vocês terem um gostinho, o mundo dos dinossauros do canal vai lembrar um pouco o mundo dos dinossauros do inscrito Thiago, que já apareceu aqui no canal. Eu vou deixar o link no card e na descrição para quem quiser ver esse vídeo depois de descobrir qual foi o dinossauro mais perigoso que o professor aqui já enfrentou na vida, além do Tiranossauro Rex. E quem acompanha a aba comunidade vai ver que nós já temos até um logo para essa nova série do canal. E se você está ansioso para ver o primeiro vídeo do Dinomundo, já comente aí #Dinomundo. E agora vamos para a próxima pergunta, e ela foi feita pelo inscrito André Game, e ele perguntou o seguinte: existia cobra no tempo dos dinossauros? Existia, e umas cobronas como a Titanoboa e várias outras que os seus paleontólogos nem descobriram ainda. E elas eram tão grandes que pareciam aqueles dragões chineses que aparecem nos filmes. Só que não voavam, é claro. Elas eram bem grandonas mesmo. Só pelos fósseis nós podemos ter uma noção do tamanho e do perigo que elas proporcionavam. E a próxima pergunta é do inscrito Dinobobo 2.0. E ele perguntou o seguinte: Dinolobo, quantos dinos você tem e quantos você quer ter no futuro? Essa é uma pergunta para mim, professor. Responde então. Então, Felipe, contando os dinossauros que eu ainda não mostrei no canal e sem contar os dinossauros da minha infância, no momento agora eu tenho 19 dinossauros. E agora quantos eu quero ter? Essa é uma boa pergunta. Eu acho que eu vou ter o máximo que der para colocar aqui dentro de casa. Daqui a pouco você vai ter que dormir no quintal para caber todos os seus dinossauros dentro de casa. E agora vamos à pergunta do inscrito Caleb Ramos. E ele perguntou o seguinte: professor, o Giganotossauro tinha protopenas? Porque no prólogo de Jurassic World Dominion ele não tinha. Eu não lembro se eram protopenas, mas o Giganotossauro tinha umas coisas espalhadas pelo corpo nas vezes em que eu vi alguns deles. Eu não posso garantir, mas eu acho que era sujeira. A gente nunca fica reparando muito em um carnívoro gigante quando ele está por perto. A gente só pensa em correr ou acabar logo com ele. Então eu não posso confirmar essa informação. E pelo que eu pesquisei eu não consegui encontrar nada sobre isso. Então eu não posso confirmar nada para você, Caleb, mas foi uma boa pergunta. E a próxima pergunta, que tem até um pouco de relação com a pergunta do Caleb, é a do inscrito Vitor Odinonerd. E ele perguntou o seguinte: já foi descoberto algum fóssil de dinossauro ou outra criatura com as penas fossilizadas? Sim, claro que foi. Algumas espécies de dinossauros carnívoros que viviam na região da Antártida possuíam penas para se proteger do frio, mas também existiram outras espécies em outros países que também possuíam penas. E eu vou deixar o link de uma matéria que fala sobre isso na descrição do vídeo para você ver depois, Vitor. Tá por dentro de tudo mesmo, hein, professor? Claro, né? Eu sou o professor Dino. É minha obrigação estar por dentro de tudo sobre dinossauros. E a próxima pergunta é do inscrito Dinogelsaurus Rex. E ele quer saber o seguinte: Dino, existe outro dinossauro de brinquedo falante como você na coleção do Gui? Falante eu não sei, mas que eles estão vivos eu posso garantir que eles estão. Eles não param de ficar conversando em dinossaurês enquanto o Gui está dormindo à noite. E já vai começar com essa história de novo, né? Pelo menos dessa vez você disse que eles não falam como você. Eu acho que isso já é um progresso. Mas eu entendo tudo o que eles estão falando mesmo assim. Tá bom, e o que eles falam? Agora eles não param de falar de um tal de Dinomundo, que está para surgir nessa época, e... Está bem. Pode deixar que eu vou dar um jeito neles com esses burburinhos. Eu não vou deixar eles tomarem o nosso mundo para se tornar o mundo deles. É assim que se fala, Gui. Eu vou pegar o martelo lá fora para você acabar com todos eles hoje, e acabar com isso de uma vez por todas. Não, professor, não precisa. Pode deixar que eu faço isso do meu jeito. Certeza? Certeza, pode deixar comigo. E a próxima pergunta é do inscrito José Henrique, e ele quer saber o seguinte: Dino, você seria amigo de qual dinossauro da coleção do Gui? Eu seria amigo do Anquilossauro e do Triceratops, porque no passado eu tinha bons amigos dessas espécies. E a próxima pergunta é a do inscrito Water Penguin, e essa é a pergunta mais esperada desse episódio do Professor Dino Responde. E é claro que eu dei uma apimentada nessa pergunta dele aí. Professor, qual foi o grande dinossauro carnívoro mais perigoso, letal e difícil que você já enfrentou além do Tiranossauro Rex? Bom,
Eu não lembro se foi o mais difícil, mas foi um dos mais... Na verdade, esse foi mais difícil que o Tiranossauro Rex. Sorte que a gente fez as pazes no meio da luta, senão eu tinha morrido afogado. O dinossauro, quer dizer, réptil marinho que mais me deu trabalho em uma briga foi o Mosasauro. Mas é claro que ele só ia ganhar de mim porque o meu fôlego tinha acabado. Se não fosse isso, eu teria vencido, porque eu já estava vencendo. Só que fiquei sem ar, aí ele virou o jogo. Quer dizer então que mesmo ele sendo maior que você e você lutando na água, o que é uma grande desvantagem para um dinossauro terrestre, você quer falar para mim e para os inscritos que você estava vencendo esse combate? Claro, é feio mentir. Minha mãe sempre me ensinou a falar a verdade. Eu acho que você não estava vencendo não, eu acho que você estava sonhando, hein? Acredite se quiser. Vamos para a próxima pergunta. E a próxima pergunta é do inscrito Leonardo451 e ele perguntou o seguinte: Dino, se os dinossauros de Jurassic World eram fêmeas, então os dinossauros da Mattel que o Gui compra são fêmeas? Essa é uma boa pergunta que eu vou deixar para o Gui responder, porque eu não entendo de Jurassic World e dinossauros da Mattel. Então, Léo, essa é uma boa pergunta, mas como eles são brinquedos, não dá para a gente saber quais são os sexos de cada um. Mas se eles estivessem vivos, talvez a gente conseguisse descobrir. Para mim, alguns são machos e outros são fêmeas, mas depende muito da cor deles e do modelo do brinquedo. Só que não é certeza. E a próxima pergunta é do inscrito Paleossauro. Além do Parasaurolofo emitir sons através da sua crista, ela também era eficiente para a sua respiração? A gente usava ela só para emitir sons para chamar a atenção das gatinhas ou para avisar o restante do bando sobre algum perigo, mudança de rota ou qualquer outra coisa que fosse necessária. Mas para a respiração, a gente só usava o nariz mesmo. E a próxima pergunta é da inscrita Elisa Santos Tinha. E ela perguntou o seguinte: Dino, por que você acha que os dinossauros da Mattel do Gui estão vivos? Porque eles não ficam quietos à noite quando eu quero dormir. Você sempre quer dormir, professor. Fazer o quê, né? Dormir é bom pra saúde, você não sabia, Gui? Ai. E a próxima pergunta é do inscrito Canal da Velociraptor Blue. E ele perguntou o seguinte: Dino, qual foi o pior dia da sua vida na pré-história? Um dos piores dias foi a vez em que eu comi um monte de frutinhas estranhas que me fizeram ter dor de barriga por uma semana. Se eu tivesse ouvido a minha mãe, isso não teria acontecido. E agora vamos para a última pergunta, professor. E essa pergunta foi feita para mim. E quem fez ela foi o inscrito Vitor Gabriel. E ele quer saber o seguinte: Dino Louco, você pretende ter um Velociraptor na sua coleção? E a minha resposta é: com certeza eu quero ter um Velociraptor na minha coleção. Eu só não sei quando que eu vou trazer um Velociraptor aqui no canal, mas que eu pretendo ter sim. Mas e aí, gostaram desse novo episódio do Professor Dino Responde? Comente aí! E não esqueçam de deixar o like para dar uma força para o canal, se inscrever para você motivar o Gui a trazer mais vídeos como esse aqui e ativar o sininho para você ser sempre avisado pelo YouTube quando forem lançados novos vídeos aqui no Dino Louco, hein? E agora vamos fazer o seguinte: eu vou deixar 2 vídeos na tela final. Um vai ser o mundo dos dinossauros do Thiago e o outro vai ser a playlist do Professor Dino Responde com todos os episódios dele até aqui. E você vai escolher um deles para continuar vendo mais coisas sobre dinossauros aqui no Dino Louco, beleza? Então é isso, Dino Loucos e Dino Loucas. Até o próximo vídeo. Até logo, Dino Loucos e Dino Loucas. Logo vamos ter mais aulas minhas no canal. Tchau!